motivo de preocupação essa semana. Como evitar que a doença chegue aos presídios? As cadeias superlotadas, com condições precárias de higiene, podem ser o foco de um surto devastador. E o perigo não é só para quem está do lado de dentro, atrás dos muros. Cadeia do regime semiaberta em Mongaguá, litoral paulista. Olha só o tanto de gente indo embora, mãe. Se liga, mãe. A fuga de 563 presos aconteceu no fim do dia, na segunda-feira passada. Aí, amor, como é que tá o bagulho, ó? Uma pá de cara pulando, vida. Essa imagem viralizou. Muitos saíram correndo pela rua que dá acesso à cadeia. Quase ao mesmo tempo, fugas e rebeliões se repetiram em pelo menos outras 4 unidades do semiaberto de São Paulo. Nesse tipo de prisão, os presos podem passar o dia fora, estudando ou trabalhando. O resto do tempo é na cadeia. Segundo o governo, 1.375 detentos conseguiram escapar. No dia seguinte, terça-feira, cerca de 35 mil presos do regime semiaberto paulista teriam direito a uma saída temporária. Eles poderiam ficar uma semana em casa, com amigos e parentes. Mas a Secretaria da Administração Penitenciária pediu e a Justiça determinou a suspensão do benefício na segunda-feira. Os presos foram comunicados quando estavam de volta nas cadeias. Na sequência, começaram as rebeliões. A Justiça explicou o motivo da suspensão do benefício: a grave crise de saúde pública devido à disseminação do novo coronavírus. Ficando 7 dias sem controle sanitário, sem acompanhamento médico, poderia trazer ao interior das unidades uma infestação muito grande. Em Porto Feliz, no interior paulista, os presos deixaram a cadeia assim, com alas destruídas. Este grupo fugiu e não foi direto para casa não. Primeiro, eles passaram nesta lanchonete, onde estavam 2 crianças, e tomaram cerveja tranquilamente. Outros 3 presos invadiram esta casa, na zona rural de Porto Feliz. Dona Valdirene, o marido e o filho de 11 anos estavam dormindo. Se a gente reagisse, eles iam machucar a gente. A polícia recapturou 759 presos, quase a metade dos que fugiram na segunda-feira. Todos serão punidos, vão voltar ao regime fechado. A fuga em massa em São Paulo levanta uma questão: como evitar que o coronavírus entre no sistema prisional? Em todo o Brasil, são mais de 700 mil presos. E quantos deles estariam no grupo de risco? Uma pesquisa feita no Brasil revela que cerca de 10 mil detentos têm mais de 60 anos e que a doença mais comum é a tuberculose. A pesquisa é do DEPEN, Departamento Penitenciário Nacional. Foi feita no ano passado e mostra também que 40% das unidades não têm consultório médico e 90% não possuem alas ou celas exclusivas para idosos. As condições das cadeias no Brasil são muito ruins, com superlotação, as pessoas não têm sequer espaço para respirar direito, e são exatamente esses lugares que correm o maior risco epidemiológico. As penitenciárias estão em alerta. O monitoramento diário, constante, para a gente ter um cenário e um diagnóstico do que vai acontecendo dentro do sistema prisional brasileiro. Na terça-feira, o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal recomendou a análise de algumas medidas urgentes. Por exemplo, liberdade condicional para presos com mais de 60 anos e regime domiciliar, ou seja, ficar em casa, para detentos com doenças que podem ter o quadro agravado pela Covid-19 e também para presos que cometeram crimes sem violência ou grave ameaça. No dia seguinte, por 7 votos a 2, o plenário do STF derrubou a recomendação. O ministro Sérgio Moro apoiou a decisão. Se nós vamos falar, vamos soltar todos os presos que não praticaram crimes violentos. Bem, praticamente todos os traficantes de drogas estão nessa categoria. Nós vamos soltá-los todos os traficantes de drogas? Nós vamos soltar, por exemplo, pessoas que foram condenados por crimes gravíssimos de corrupção? Esta semana, o governo do Irã libertou temporariamente cerca de 85 mil prisioneiros. Lá, o
coronavírus já provocou a morte de mais de 1.600 pessoas. No Brasil, as visitas foram suspensas por 15 dias nos presídios federais. A grande maioria vai compreender que existe um momento em que é necessário protegê-los e proteger igualmente seus familiares e visitantes. Nas cadeias estaduais, a decisão depende de cada governo. Em pelo menos 20 estados e no Distrito Federal, houve suspensão das visitas. O Estado não deve temer alguma represália de criminoso. O Estado tem que estar preparado para agir. São Paulo tem o maior número de presos do país, mais de 230 mil. Na quinta-feira, 3 dias depois da fuga em massa, o governo anunciou que não iria suspender totalmente as visitas. A opção foi liberar a entrada de uma pessoa por preso. Antes, eram 2. Mas a Justiça determinou a suspensão completa das visitas em todo o estado. O governo paulista diz que está adotando outras medidas contra o coronavírus. Nós temos um plano de ação e um plano de contingência. Se o número aumentar, nós temos a opção de separar um pavilhão inteiro, um raio inteiro, para acomodar esses presos. Até o momento, não há casos confirmados nem suspeitos dentro das cadeias brasileiras. Este infectologista alerta: a prevenção não beneficia apenas o preso, mas toda a sociedade. Uma epidemia dentro de um presídio pode também ser transmitida para fora. Existem os visitantes, familiares e os profissionais, então a gente tem que ter cuidados dentro do presídio com o mesmo rigor que a gente tem para fora desse sistema. Não adianta implementar essas medidas depois dos casos de infecção começarem a aumentar nas prisões e, eventualmente, as mortes começarem a acontecer. A hora de agir é agora.